Então, boa tarde aí para todo mundo. Hoje vamos falar sobre testes de hipóteses, tá? Vamos continuar falando sobre testes de hipóteses. E a gente hoje vai focar em dois testes. Um teste para comparação de variâncias e outro teste para comparação de médias, que chama análise de variância, tá? E até agora a gente aprendeu a fazer testes de hipóteses para comparação de médias, né? Quando tínhamos os sigmas conhecidos e os sigmas desconhecidos, né? E sigma desconhecido era o caso mais comum. Só que no caso dos sigmas, das variâncias desconhecidas, a gente tem mais dois casos, né? Quando essas variâncias são desconhecidas, elas são iguais, tá? E o caso quando as variâncias são desconhecidas e são diferentes, tá? E seja por qualquer caminho que a gente for, né, variâncias iguais e variâncias diferentes, em cada um dos casos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma estatística de teste, né? E vai ter um número de graus de liberdade diferente. Né? Ou seja, por exemplo, se suas variâncias forem desconhecidas e diferentes, você não deveria usar o teste para variâncias desconhecidas iguais. Né? E se teus dados têm variâncias desconhecidas e iguais, você não deveria usar o teste de variâncias desconhecidas e diferentes. Por quê? Porque as estatísticas de teste, né? O quantia da distribuição que você vai utilizar para comparar, tudo vai mudar. Tá? Então, a gente precisa saber, né, se essas variâncias são iguais ou diferentes. Tá? Só que até agora a gente não se preocupou com isso, porque eu sempre passei para vocês, olha, considera variâncias desconhecidas iguais. Né? A gente ia lá e fazia as continhas e beleza. Considera variáveis desconhecidas diferentes. A gente vai lá, faz as continhas e beleza. Só que na prática, ninguém vai falar para a gente, considera isso, considera aquilo. A gente vai ter que testar isso com os nossos dados. E basicamente, essa comparação de variâncias nos vai ajudar a responder a pergunta se as variâncias são desconhecidas, como podemos saber, né, se são iguais ou diferentes. É, e isso é basicamente a pergunta que a gente se faz quando faz um teste de hipóteses, né? É, a gente tem uma pergunta sobre os parâmetros da população que a gente não consegue responder porque a gente não observa eles, né? A gente não tem esses valores. Né? O máximo que a gente tem é uma amostra, né? E utilizando os dados da nossa amostra, a gente faz um teste e a gente vai inferir alguma coisa sobre os parâmetros da população. Em alguns casos, sobre a média, sobre a diferença de médias, e agora vamos fazer um procedimento, né, para inferir alguma coisa sobre as variâncias. Tá? E para fazer esse teste, a gente primeiro precisa conhecer uma distribuição, que é chamada de distribuição F. Tá? A gente não precisa saber qual que é a cara, assim, a função matemática da distribuição F. A gente não vai fazer contas com ela, mas a gente precisa entender algumas coisas mínimas da distribuição F. Tá? A primeira é que a distribuição F, você pode pensar numa função matemática que tem dois parâmetros. Um parâmetro chamado m e outro parâmetro chamado n. Tá? Esses parâmetros, ambos, eles são chamados de graus de liberdade. Tá? Então, se a gente tem os graus de liberdade, a gente tem a distribuição F completamente especificada. Né? Assim como a distribuição normal, por exemplo. Ela tem dois parâmetros, mi e sigma. Se você sabe o valor de mi e o valor de sigma, você sabe a forma certinha da distribuição normal. Né? Igualzinho na distribuição F. Se você sabe o valor de m e n, você sabe certinho qual que é a forma da distribuição F. Tá? Para ter uma intuição de como que é formar essa distribuição F, pense no seguinte. X é uma variável aleatória com distribuição 0 e 1. Tá? Então, x ao quadrado, ele vai ser uma variável aleatória, tá? De uma distribuição chamada de qi quadrado com um grau de liberdade. Eu sei que a gente não viu essa distribuição, então a gente não precisa se preocupar. Só pensa que x ao quadrado seria outra distribuição. Tá? Que dá para fazer contas, né? Que
que basicamente é o quadrado normal, né? E se a gente tem n variáveis aleatórias e cada uma delas segue uma aqui quadrado com um grau de liberdade, a soma dessas n variáveis aleatórias vai seguir uma aqui quadrado com n graus de liberdade. E para que eu fiz tudo isso? Pelo seguinte, se x é uma variável aleatória, eu tenho uma distribuição aqui quadrado com m graus de liberdade, e y é uma variável aleatória, que segue uma distribuição aqui quadrado com n graus de liberdade, então esse quociente aqui, x dividido pelos seus graus de liberdade, tudo isso dividido por y sobre os graus de liberdade, segue uma f com m e n graus de liberdade. Ou seja, a f é formada por uma aqui quadrado dividido pelos seus graus de liberdade sobre outro aqui quadrado dividido pelos outros graus de liberdade. E com isso, a gente forma a distribuição f. Qual que é a cara da distribuição f? Como a distribuição f depende desses dois parâmetros, para diferentes valores dos parâmetros, a gente vai ter uma diferente cara da distribuição f. Tá? Mas todas elas, como vocês veem, né, elas têm uma certa assimetria, né? Não são igualzinhas se você olhar no espelho, né? Não são assimétricas, né? E elas são valores positivos, né? Os valores de x sempre são positivos, né? Então, a gente vai ter diferentes formas da distribuição f, tá? E essa distribuição, a distribuição que a gente vai utilizar para fazer testes de hipóteses para comparar variâncias. Então, para isso, a gente vai se aproveitar de um resultado que fala o seguinte: olha, de x1 até xnx, né, são variáveis aleatórias normais, com média μx e desvio padrão σx, e y1 até yny são variáveis aleatórias com uma distribuição normal, com média μy e desvio padrão σy. Então, esse quociente aqui, que é a variância amostral dividido pela variância populacional de x, tudo isso sobre a variância amostral de y dividido pela variância populacional de y, tudo isso segue uma distribuição f com nx menos 1 e ny menos 1 graus de liberdade. Professor, como chega nisso? Você não precisa se preocupar dessa demonstração, mas você precisa entender que esse cara aqui, tá, segue uma distribuição f. Por quê? Porque você vê que a gente vai utilizar essa estatística, né? A gente vai ter uma distribuição, a gente vai testar, vai comparar essa estatística, né, com algum quantio, né, de distribuição f com nx menos 1 e ny menos 1 grau de liberdade. Tá? Então, a gente tem isso aqui, né? Tem que esse quociente aí, né, segue uma distribuição f, né? E a gente vai utilizar esse cara para testar o seguinte, né? Se as variâncias populacionais são iguais ou se elas são diferentes, né? H0 que são iguais e H1 é que elas são diferentes. Ou podemos testar, por exemplo, né? Também é válido se a variância de x é menor ou igual do que a variância de y versus a variância de x é maior do que a variância de y. Ou outro caso, né? Que a variância de x é maior ou igual do que a variância de y versus, né, a hipótese alternativa de que a variância de x é menor do que a variância de y. Tá? A gente pode fazer esses testes, tá? Mas uma das aplicações mais utilizadas, assim, para a gente, pelo menos, tem mais interesse por enquanto, é esse bilateral. Porque a gente quer saber, né, antes de fazer um teste para comparação de médias, a gente precisa saber se as variantes são iguais ou diferentes. Então, a gente vai testar essa primeira hipótese, né? São iguais ou diferentes. Né? Se rejeitamos H0, né? Falamos que são diferentes. Se nós rejeitamos, falamos que não temos evidência para falar que não são iguais. Né? Então, é assim que a gente vai escolher, né,
qual teste depois utilizar para comparar médias, né? Com variâncias desconhecidas iguais ou variâncias desconhecidas diferentes. Mas aí você pode se perguntar de uma forma muito esperta, né? Tudo bem, professor. Eu sei como fazer alguns testes, já aprendi, mas esse teste F tem uma coisa que está me incomodando. A fórmula depende de sigma x quadrado e sigma y quadrado. E eu não tenho esses caras. Então, se eu não tenho eles, como eu vou considerar e como eu vou utilizar eles para fazer a conta? E essa pergunta faria total sentido, né? Se você não conhece eles, como vai fazer a conta? A, a sacada é o seguinte, né? Sobre H0, ou seja, se H0 for verdadeiro, significa o quê? Que as variantes são iguais. Né? Então, se são iguais, né, elas vão cancelar uma com a outra. Então, sobre H0, assumindo que H0 é verdade, né, essa conta aí, ela se simplifica para simplesmente a variância amostral do x dividido pela variância amostral de y. Né? Lógico, né? Como são iguais, como a gente está assumindo que são iguais, isso é verdade. O que a gente espera? Logicamente que a gente espera que, se de fato, né, H0 for verdade, esse quociente aí vai ser muito próximo de 1, né? Porque a variância amostral de x e a variância amostral de y vão estar próximas. Né? Então, um dividido pela outra vai ser muito próximo de 1. Tá? Mas, se H0 não for verdade, esse quociente aí vai se afastar de 1. Né? Pode ir muito para zero, né? Ou pode ser um número muito grande. Tá? Mas ele vai se afastar do número 1. Tá? Então, ele pode se afastar, mas quanto deveria se afastar para a gente considerar que de fato, a gente teria que, para rejeitar H0, para falar, olha, eu acho que H0 não é verdade, não. Quão diferentes deveriam ser? Né? Então, a gente cai de novo naquele critério. Né? Temos nossa distribuição F, né? E como estamos no teste bilateral, vamos dividir para ambos os lados. Né? E vamos deixar uma área à direita de alfa dividido por 2 e uma área à esquerda de alfa dividido por 2. Ou seja, se esse quociente cair em alguma dessas áreas verdes, né, é, o valor é muito grande, é muito diferente de 1, né, como para a gente falar, não, isso daí é por acaso. Se cair em alguma das áreas verdes, a gente vai falar o quê? A gente vai falar, então, que rejeitamos H0. É isso que a gente vai fazer. Então, eh, vejam que, no caso da normal, era simétrico, né? Então eu conseguia colocar valor absoluto, né? Maior do que um cara e tudo bem. Só que esse cara aqui, essa distribuição aqui, ela não é simétrica. Então eu não posso fazer mais essa vantagem do valor absoluto. Eu vou ter que comparar com ambos lados das caudas, tá? Então, para comparar hipóteses de que as variâncias são iguais versus as variâncias são diferentes, a gente vai rejeitar H0 quando, se esse F, né, for maior do que quantio 1 menos alfa meios, né, da distribuição F com nx menos 1 e ny menos 1 graus de liberdade, ou seja, se cair nesse lado direito, nessa área verde à direita, ou se esse valor F cair, né, abaixo, né, do quantio alfa meios da distribuição F com nx menos 1 e ny menos 1 grau de liberdade. Ou seja, se cair nessa área verde da esquerda. Então eu tenho que verificar se meu F está em alguma dessas áreas. Se estiver, eu rejeito. Se não estiver, eu não rejeito. Né? E lógico, a mesma regra aplica caso a gente quisesse fazer algum teste unilateral. Né? Se a hipótese alternativa é maior, né? A gente rejeita se esse F for maior, né, do que o quantio 1 menos alfa, ou seja, se cair na área verde da direita. Né? Se o teste unilateral, na hipótese alternativa, o sinal for menor,
a gente vai rejeitar a hipótese se nosso F for menor do que o quantio alfa, né? Ou seja, se cair na área verde da esquerda. Até aí, a gente segue o mesmo padrão, né? A gente rejeita se cair na área, de, na área da direita, né? Se a hipótese alternativa for maior, né? Ou se for menor, se for da esquerda, e se for diferente, se cair em alguma das duas. Né? Só que, como não é simétrica a distribuição F, a gente não pode mais pegar essa carona aí do valor absoluto, então a gente vai ter que comparar com dois valores. Mas também nada demais. Então vamos lá. Já que a gente entendeu, então vamos fazer teste, né? Um pouquinho mais, alguns exercícios de testes, para ver como que a gente faz aí. A gente quer testar se a média de x é igual à média de y, tá? Versus a hipótese alternativa de que a média de x é diferente do que a média de y. Tá? Então temos duas amostras, né? Ambas vêm de uma distribuição normal, né? Uma delas de uma normal μx sigma x e a outra de uma normal μy sigma y. Tá? Temos também duas amostras. Uma amostra que vem do grupo, né? Vamos chamar que é a amostra 1 do grupo 2x, né? E a amostra 2 vem do grupo 2y. Né? Então temos, né? Que na amostra 1 temos 5 observações, temos que a média amostral deu 25,36, o desvio padrão amostral deu 2,1. Na amostra 2, o tamanho da amostra foi 10. A média da amostra foi 15,64 e o desvio padrão amostral foi 4,1. Queremos saber se rejeitamos ou não rejeitamos H0. Essa é a pergunta. Só que aí, o que a gente tem? A gente tem que as variâncias, ou seja, os sigmas, né? Sem o chapeuzinho, apenas os sigmas, são desconhecidos, mas a gente não sabe se são iguais ou diferentes. Então, antes de fazer o teste de hipótese para comparar as médias, a gente precisa testar se elas são iguais ou diferentes. Tá? Como ninguém falou nada do nível de significância, você já sabe que, por padrão, assumimos um valor de alfa igual a 0,05. Para comparar as médias, precisaríamos definir a estatística de teste. Mas primeiro, precisamos saber se as variantes são iguais ou diferentes. Por quê? Porque a estatística de teste ela muda. Muda dependendo se os sigmas são iguais ou diferentes. Tá? Então, primeiro vamos testar então, se as variantes são iguais ou diferentes. E em função desse resultado, vamos escolher a estatística de teste para testar a diferença de médias. Tá? Então, a estatística de teste é essa aqui. Né? Temos que a média amostral, que desvio padrão amostral de x era 2,1, ou seja, a variância vai ser ao quadrado, né? E o desvio padrão de y era 4,1. Então, esse quociente aqui vai dar 0,26. Tá? Então, para saber se rejeitamos ou não a hipótese, precisamos comparar, né, com ambos os quantis da distribuição f. Então, vamos fazer isso. Né? Definimos nosso alfa, meu nx vale 5, meu ny vale 10, né? E vou pegar o quantio da f, né? O quantio 1 menos alfa, meios, nx menos 1, ny menos 1, e outro quantio da f, né? O alfa meio, nx menos 1 e ny menos 1. E esses dois valores estão dando 4,71, né? Que vai ser o cara que vai estar à direita, e 0,11, que vai ser o cara que vai estar à esquerda. Tá? Então a gente se pergunta, né? 0,26 ele é menor do que 0,11 ou 0,26 ele é maior do que 4,71? Não, não é. Então, não rejeitamos H0, tá? E concluímos que não temos evidência para dizer que as variâncias são diferentes. Tá? Ou seja, vamos trabalhar, né, assumindo que elas são iguais, porque a gente não tem nenhuma evidência para falar que elas são diferentes. Né? Então, como já sabemos que as variâncias são desconhecidas e iguais,
agora sim, né, podemos escolher a estatística de teste apropriada para testar a diferença de médias. Né? Então, escolhemos a estatística apropriada, né? Estamos no caso de variantes desconhecidas ser iguais. Então, essa aqui é a estatística de teste. Né? Temos que o nosso D0 ele é zero, né? Lembrando que se eu passar esse MX do outro lado fica MX, desculpem, se esse MY da direita passar para a esquerda, vai ficar, a hipótese vai ficar H0, MX menos MY igual a zero, versus H1, MX menos MY diferente de zero. Né? Então, o D0 vai ser zero. Então, pronto, como eu tenho estatística, eu tenho x barra, tenho y barra, tenho D0, tenho N1 e N2. Só falta calcular esse ECP. Né? Mas esse ECP das aulas anteriores, né, ele é calculado através dessa fórmula aqui. Né? Por isso aqui. Tá? E esse daí dá 12,17 de bolinho. Né? Então, fazendo todas as contas, essa estatística de teste vai dar 5,08. Então, temos uma estatística de teste, temos um teste bilateral, a gente precisa comparar, né, com a distribuição T. Né? Então, nosso critério, né, para rejeitar H0 é o seguinte, né? Se esse T em valor absoluto for maior do que o quantio 1 menos alfa meios da distribuição T com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade, a gente rejeita. Caso contrário, a gente não rejeita. Então, vamos calcular esse quantio, né? Definimos quem que é alfa, quem que é N1, quem que é N2, né? E o quantio apropriado dá 2,16. Então, a gente já tem um quantio e já tem a estatística de teste. Então, a gente se pergunta, né? O valor absoluto de 5,08, né? Que é 5,08 também, né? Ele é maior do que 2,16? Sim. Então, rejeitamos H0 e concluímos que as médias são diferentes. Né? Vocês veem que um cálculo chatinho, né? Mas também não é impossível de fazer, tá? Vocês viram que na aula passada, né, bastava falar pro R, né, naquele t-teste, por exemplo, né? Se as variantes eram iguais ou diferentes, que ele ia fazer toda a conta para a gente, né? Ele devolvia aí a estatística de teste e também o p-valor, né? Que era um critério que a gente está utilizando. Então, beleza. Então, esse foi um exemplo, tá? Do que a gente deveria fazer. Logicamente que se na parte de comparação de variantes a gente tivesse rejeitado H0, concluído que as varianças eram diferentes, né? A gente tinha que pegar outra estatística de teste, né? Que é o caso de varianças conhecidas e diferentes, né? E fazer todas as contas, né? Para fazer o teste. Tá? Mas, basicamente, se acontece uma coisa, se rejeita ou não rejeita, você escolhe algum caminho para fazer o teste para as médias. Então, beleza. Com essa parte, a gente fecha o que é teste de hipóteses para comparação de duas médias. Tá? Você já tem várias opções para fazer isso, né? Dependendo do caso que vocês estejam. E agora, a gente vai entrar em mais um assunto, que é a análise de variância. E por que ele é importante? Porque até agora a gente só viu testes para comparar duas médias populacionais. Né? Grupo A versus grupo B. Né? Homens versus mulheres. Né? Professores da universidade pública versus privada. Né? Só que podem acontecer casos onde a gente não quer testar unicamente dois. Né? Quer testar várias. E aí como que a gente faz? Né? Então, para responder essa pergunta, a gente utiliza um procedimento que é conhecido como análise de variância, né? Ou ANOVA, tá? A de análise em inglês, O de of, e VA de variance, analysis of variance, né? Análise de variância. Mas geralmente você vai encontrar, se você coloca ANOVA na internet, vai encontrar o procedimento.
E é essa ANOVA que nos vai ajudar a fazer o teste da média populacional para 3 ou mais populações, para ver se elas são iguais ou não. Tá? Por exemplo, tá? Um teste de habilidades, tá? É aplicado em uma amostra de 100 trabalhadores de cada um dos 3 centros de distribuição da Via Varejo. Roberto Fugerberg, como se pronuncia o sobrenome dele, que é o CEO da Via Varejo, né? Ele gostaria de saber se, em média, os 3 centros de distribuição possuem funcionários com o mesmo nível de habilidades. A gente tem três centros de distribuição, né? A gente quer testar, né? Se os trabalhadores dos 3 centros de distribuição têm o mesmo nível de habilidades. Né? Então, em cada centro de distribuição, pegaram uma amostra de 100 trabalhadores, né? Aplicaram o teste, e os resultados foram os seguintes. Para o centro de distribuição 1, a pontuação média foi 79. E o desvio padrão amostral foi 5,83. Para o centro de distribuição 2, a média amostral foi 74, com variância com desvio padrão amostral de 4,47. E por último, para o centro de distribuição 3, a média amostral foi de 66, né, a pontuação média, e o desvio padrão dessa pontuação foi 5,66. Com essas informações, a gente vai conseguir pensar um pouquinho, tá? Para chegar na fórmula do ANOVA. Então, vamos anotar por 1001, 1002, 1003 as médias populacionais, né, das pontuações, correspondentes pontuações dos 3 centros de distribuição. Ou seja, se eu quero testar o quê? Se as 3 médias são iguais, né, ou se H0 não é verdade. Tá? E vejam que H1 não é que as 3 são diferentes. É simplesmente que H1 não é verdade. Por quê? Porque, por exemplo, H1 não ser verdade poderia ser qual caso? Que H1 é igual a H2, que Mi1 é igual a Mi2, mas diferente de Mi3. Isso daí é H0 não é verdade. Esse H1 também poderia ser Mi1 e Mi3 são iguais, mas eles são diferentes de Mi2. Ou poderia ser que os três são diferentes, tá? Mas por isso que meu H1 e que H0 não é verdade. Tá? Pode ser que, vamos supor que sejam 10 centros de distribuição, 9 são iguais, mas tem um que é diferente, então esse seria um H1. Então, para fazer esse teste, nenhum dos testes que a gente viu até agora serve. Né? Nem de comparação de média, não serve, porque tudo que a gente aprendeu é para 2. Né? Tanto para dados populações, amostras relacionadas, não relacionadas, variâncias iguais, diferentes, conhecidas, desconhecidas, nada serve. Então a gente vai ter que pensar um pouco, né? Ver outro teste que nos ajude a responder essa pergunta. Tá? Esse teste ANOVA, como todos os testes e como todos os modelos quantitativos que vocês vão ver ao longo da sua vida, ele tem um conjunto de suposições. Né? Todo modelo, todas as coisas, elas são construídas sobre um conjunto de suposições. Tá? As suposições do ANOVA são independentes entre as observações, tá? Ou seja, a pontuação que um trabalhador obteve, ela não influencia na pontuação do outro trabalhador. Se, por exemplo, eu tirei, sei lá, 50 pontos, não influencia em nada a nota que o Vinícius vai tirar. E a nota que o Vinícius for tirar não influencia em nada a nota que o Natal for tirar. Né? Temos uma independência entre observações. E também estamos assumindo, no fundo, né, normalidade. Né? Que as variáveis aleatórias de cada um dos grupos de interesse tem uma distribuição normal. Tá? E, claro, estamos assumindo igualdade de variâncias. Né? Os grupos têm a mesma variância. Ou seja, que as variâncias são desconhecidas, mas elas são iguais. Tá? Essas são as suposições da norma.
Professores, foram diferentes. Existem métodos, mas a gente não consegue ver todos eles nessa matéria. Mas a gente está pegando alguns deles que são bastante úteis, tá? Então, beleza. Então, vamos ir atrás da intuição, tá? Em lugar de colocar simplesmente a fórmula para vocês, se vocês se virarem, vamos pensar na intuição de o que a gente precisaria fazer, né? O que deveria acontecer se as médias forem iguais, tá? Primeiro, né? Se as três médias populacionais elas são iguais, a gente espera o quê? Que as três médias amostrais sejam próximas, né? Porque, por exemplo, a média amostral do centro de distribuição 1, né, vai ser próxima da média populacional do centro de distribuição 1. A média amostral do centro de distribuição 2 vai ser próximo do seu análogo populacional, né? E assim para o centro de distribuição 3 também. Só que, se as médias populacionais são iguais, né, quer dizer que essas três médias amostrais elas vão ser bem próximas. Porque no final, né, as três estão convergindo para o mesmo cara. Quanto mais próximas elas estiverem, né, uma da outra, teremos mais evidência para concluir que as médias populacionais são iguais, né? Porque afinal, se são iguais, né, x barra, y barra e z barra, eles vão ser próximos. Enquanto eles estiverem mais próximos um do outro, né, dá para acreditar mais, vamos falar assim, né, que de fato as médias populacionais são iguais. Tá? E por outro lado, né, quanto mais diferentes, né, forem essas médias amostrais, né, uma da outra, a gente vai ter mais evidência, né, para dizer que de fato as médias populacionais não são iguais. Porque não faria sentido se as médias populacionais são iguais, não faria sentido que as médias amostrais fossem muito diferentes entre elas. Porque afinal cada uma delas está convergindo para o mesmo cara. Né? Então não faz sentido que elas sejam diferentes. Se elas forem diferentes, significa que tem alguma coisa errada aí. Talvez elas não estão convergindo para o mesmo cara. Estão indo para caras diferentes. Tá? Em outras palavras, se a variabilidade entre as médias amostrais for pequena, teremos evidência favorável, ou seja, não vamos rejeitar H0. Mas, se a variabilidade entre as médias amostrais for grande, a gente tem evidência contrária. Ou seja, a gente vai rejeitar H0. Tá? E lógico, né? Se H0 for verdadeiro, né? Dado que estamos assumindo sempre que as variantes são iguais, estamos dizendo o quê? Que cada uma das amostras, no fundo, vem da mesma distribuição normal, né? Mi sigma. Se fosse diferente, seria de Mi1, Mi2, Mi3, não. Se H0 for verdade, ou seja, se as médias populacionais forem iguais, né? As três amostras vêm da mesma população, vamos falar assim, né? Vem numa mesma distribuição, com média Mi e desvio padrão. Tá? Eu sei que pode ter ficado confuso, mas vamos ver se com um exemplo aqui, pegando o caso aí da via varejo, se a intuição melhora um pouquinho. Então, voltando ao nosso exemplo, né? Se H0 for verdade, né? Ou seja, se a pontuação, né, dos três centros de distribuição se a média das pontuações forem iguais, a gente vai ter o quê? Que esses caras, né, x1 barra, x2 barra, x3 barra, né, basicamente são três números extraídos de uma distribuição normal com média mi e variância sigma x barra. Né? Basicamente é isso. Então, né, que a gente faz para estimar essa média, né, esse mi? Né? Bom, como temos três observações, né, temos três carinhas aqui que vêm de uma distribuição normal, a gente pega a média desses três. Né? x1 barra, mais x2 barra, mais x3 barra dividido por 3, né?
e é um estimador para nosso min. E também podemos estimar essa variância, né, de x barra, né, que vai ser como uma variância amostral, né? A primeira observação menos a média ao quadrado, mais a segunda observação menos a média ao quadrado, mais a terceira observação menos a média ao quadrado, tudo isso dividido por n menos 1. Como n vale 3, aqui vai ser 2. Né? Isso daí vai ser um estimador, né, de sigma quadrado x barra. Mas, sigma quadrado x barra, ou seja, a variância da média amostral, é simplesmente quem? Ela é simplesmente igual à variância de x dividido por n. Tá? Lembra-se que x1, x2, x3, desculpa, x1 barra, x2 barra, x3 barra, foram as médias, né? De várias amostras diferentes. Né? Só que essas amostras, né, vêm de uma distribuição normal também. Então, a média vem de uma distribuição normal também. Né? Então, com isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que sigma chapéu quadrado, ou seja, a estimação da variância ao quadrado da distribuição normal, igual a n vezes a estimação, né, da variância de x barra. Calma aí, se que explicar isso aqui com o slide deve ser super chato. Né? Calma lá. Daqui a pouquinho eu espero que comece a fazer sentido para vocês. Então temos o quê? Temos que esse sigma chapéu quadrado é uma estimativa não viesada de sigma ao quadrado, tá? A gente não vai provar muito isso é verdade. Mas, como estamos trabalhando com variâncias iguais, subindo isso, né? Sigma 1 quadrado, sigma 2 quadrado e sigma 3 quadrado, elas também são estimativas não vieszadas de sigma quadrado. Tá? Por quê? Porque as variâncias são iguais. Né? Então, tanto faz. Se eu pego uma amostra aleatória, né, vai ser uma estimativa não viesada do sigma, porque todos os três caras estão convergindo para a mesma carinha, né, para o mesmo sigma quadrado. E a soma dos 3 dividido sobre 3 também é uma estimativa não viesada de sigma quadrado. Então, se H0 for verdadeiro, ou seja, se as variantes populacionais, as médias populacionais forem iguais, a gente vai ter o quê? Que tanto sigma quadrado chapéu quanto a média dessas sigma quadrados, elas também devem ser próximas. Tá? Isso significa que o quociente entre eles, né, que são próximas, deveria ser próximo a 1. Né? Assim como a gente fez a comparação de variâncias, né, como esses dois caras, né, o sigma quadrado e essa média aí dos sigma 1, 2, 3, né, convergem para o mesmo cara, esse quociente deveria ser próximo de 1. Tá? Ou seja, né, a gente viu, através da intuição, né, que o ANOVA, né, ele baseia-se em duas estimativas independentes da variância comum, né, desse sigma. Uma delas, que é o sigma chapéu quadrado, né, que ele faz umas contas, né, baseado na variabilidade entre as próprias médias amostrais, né, porque eles deveriam ser próximos e tudo mais. E a outra conta baseia-se na variabilidade que existe entre os grupos, né, porque cada grupo tem uma variabilidade, né. Mas essas aí tem que ser próximas. Então, comparando essas duas estimativas, a gente vai ser capaz de testar, tá, se as médias populacionais são iguais ou não. Se eu tivesse falado de cara para vocês que para comparar médias você tinha que olhar a variância, você não teria acreditado. Como assim? Não faz sentido, né? Mas depois que a gente vai, mais ou menos, vai pela intuição, né? Explicar, né, que se elas fossem parecidas vão ter pouca variabilidade e tudo mais, começa a fazer sentido comparar essas variâncias, né, para testar a média. Então, formalmente, a gente está interessado em testar, né, se as médias de cada grupo são iguais, né, ou
Esse seria o H0, ou H1 seria se H1 não é verdade. Então vamos ter o que para fazer essas coisas? Né? Vamos ter K grupos, vamos ter K tamanhos da amostra, né, para cada uma das amostras. Vamos ter X e J, né, que vai ser o iésimo elemento, né, da amostra aleatória extraída da JS na população. Né? Vamos ter várias populações, né? Vamos supor o FRJ, a Rural, Unirio, a PUC-Rio, vamos supor, temos diferentes populações. Né? E cada um vai dizer, olha, esse cara aqui é a primeiro elemento extraído da UFRJ. Esse cara aqui é o primeiro elemento extraído da Rural. Esse cara aqui é o primeiro elemento extraído da Unirio. Esse cara aqui é o primeiro elemento extraído da PUC-Rio. Né? E assim para o segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, e assim vai. Né? E para cada uma dos grupos, né, vamos ter uma média. Né? A média da FRJ, a média da Rural, a média do Unirio e a média da PUC. Né? E também vamos ter a variância, né? Estimada, né? A variância da FRJ, a variância da Rural, da Unirio e da PUC. Tá? Vamos ter vários grupos. E vamos ter também quem? A média de todo mundo, né? Que vai ser a média das médias, a grande média, tá? Que eu vou denotar como um X com duas barrinhas, né? Vai ser a média das médias, né? Que é quem? Basicamente a soma de todos os caras, né? Independente de que grupo que ele vem, dividido pelo número total de caras. Né? Vocês veem que esse número total de caras é simplesmente o número total de cada um dos grupos, né? A soma do número total de cada um dos grupos. E para terminar, para chegar na fórmula, isso que essa aqui é chatinho, a gente vai utilizar essa igualdade aqui, tá? Que a soma de quadrados totais vai ser igual, né? Como análise de variância é muito utilizado na área da saúde, tá? Recebe um nome que é soma de quadrados do tratamento, né? Porque é muito utilizado para comparar tratamentos. Soma de quadrados do tratamento. E essa aqui acho que é soma de quadrados do erro. Ou a parte inexplicada, não lembro bem, peraí. Então, o que é a soma de quadrados totais? Né, a diferença ao quadrado, né, de cada uma das observações, né, das amostras, menos a média global. Será a variação ao quadrado. Soma todo mundo, e isso aí é a soma de quadrados totais. Porque chama totais, porque está pegando a média total e está pegando todo mundo para fazer o cálculo. Né? A soma de quadrados entre tratamento, né, os tratamentos aqui. Né? A gente vai calcular, né, a média de cada grupo, né? Ou seja, de cada tratamento, menos a média global, né? E vai somar, né, esses caras aí. Temos 4 grupos, né? A gente vai fazer essa continha aí para os 4 grupos. Né? Então, para J igual a 1, vamos ter a média do FRJ menos a média global ao quadrado, multiplicado pelo número de elementos na amostra do FRJ, mais a média da Rural menos a média global ao quadrado, multiplicado pelo número de elementos da amostra da Rural, mais a média do Unirio menos a média global ao quadrado, multiplicado pelo número de elementos da Unirio, da amostra da Unirio, e por último, a média da PUC menos a média global ao quadrado, multiplicado pelo número de elementos da amostra que a gente pegou da PUC. E por último, a soma de quadrados dos erros, ou também chamada soma de quadrados dentro dos tratamentos, vai fazer o quê? Em lugar de comparar com a média global, a gente vai comparar unicamente tudo que acontece dentro de cada grupo. Por exemplo, a observação do FRJ menos a média do FRJ quadrado, né, para cada uma das observações. Mais o que acontece dentro da Rural, né? Cada elemento da Rural menos a média ao quadrado. Né? Mais o que acontece dentro da Unirio, né? Cada elemento do Unirio menos a média do Unirio. Né? E assim até o último, que cada elemento da PUC menos a média da PUC ao quadrado. Né?
Isso vai ser a soma dentro dos tratamentos, a soma dos quadrados dentro dos tratamentos ou dos erros, tá? E por que eu fiz isso? Para chegar nessa tabelinha chata aqui, tá? Quando a gente fizer o teste, a gente vai ter várias fontes de variação desses dados, né? Dos tratamentos, né? Ou dos grupos, né? Que vamos ter K menos 1 grau de liberdade, do erro, que vamos ter NT menos K grau de liberdade, e totais, que vamos ter NT menos 1 grau de liberdade. E vamos ter quem? Para cada um, vamos calcular a soma de quadrados do tratamento, né? A soma de quadrados do erro e a soma de quadrados totais. Se eu dividir cada um pelos graus de liberdade, eu vou chegar nos quadrados médios, né? Que vocês veem, ele vai ter a cara, soma de quadrados dividido por um número. Isso daí é cara de quem? Cara de variância, né? De fato. Vai ter essa cara mesmo. E como vocês lembram da parte que a gente viu no começo, do quociente, né, de que quadrado, vamos pensar assim, de variâncias, vai levar uma f. De fato, se a gente dividir esses quadrados médios, a gente vai chegar numa distribuição f. Putz, professor, eu estava entendendo no começo, mas você passou tanta teoria que eu fiquei confuso. Agora que eu não entendi nada. Calma, você não precisa entender a perfeição, assim, negócio. Né? Você precisa, quando terminar a aula, quando você rever esse material, vai ficar um pouco mais claro. Sempre a primeira vez que você olha esse conteúdo aqui fica confuso, tá? Mas à medida que você olhar de novo, vai ficar um pouco mais claro. E a gente vai fazer ainda alguns exercícios que vão ajudar você a entender melhor o problema. Então, o importante aqui é o seguinte, né? Que esse quociente aqui, esse f, segue uma distribuição f com k menos 1 e nt menos k graus de liberdade. Então, a gente vai fazer um valorzinho, né? E vai comparar com os quantis da f, elas são iguais, né? Se rejeitamos, nós rejeitamos. Ou seja, né? Se esse f for maior do que o quantio 1 menos alfa, né, que estiver da direita, né? Essa distribuição f a gente rejeita, né? Ou também rejeita se esse f for muito pequenininho, né? Se estiver na área verde da esquerda, né? Que é o quantio alfa meios da distribuição f, k menos 1 e nt menos k grau de liberdade. Tá? Se por acaso a gente tiver sempre o mesmo tamanho de amostra para cada um dos grupos, as contas começam a ficar um pouquinho mais fáceis, tá? Mas como o computador faz o trabalho, a gente não precisa muito se preocupar com isso. Mas basicamente a gente vai ter o quê, né? Que esse NJ aqui, ou vai ser N para todo mundo, a gente coloca para fora. Então a soma de quadrados, o quadrado médio do tratamento, vai ter essa carinha aqui. Teria que é K aqui, né? K menos 1. Isso tem cara de uma variância amostral, né? E de fato é o sigma quadrado, né? Tido no case aí da Via Varejo. De forma semelhante, né? Como esse NJ vai ser igual para todo mundo, basicamente essa soma, né, vai ser n menos 1 sigma j quadrado, né, para cada um dos grupos, dividido sobre k sobre n menos 1. Só que n menos 1 com n menos 1 cancela, e aqui você vai ter a soma, né, de várias variâncias, né, a média de várias variâncias. Que, de novo, porque a gente tinha visto no caso da Via Varejo. O que acontece? A gente tinha calcular a média das variâncias dos três centros de distribuição. Que no caso particular, né, quando a gente tem que os CNJ são iguais. Tá? Por que eu fiz isso? Para você ver, né, que toda essa intuição que eu fiz não foi à toa. Né? Faz muito sentido quando a gente começa a olhar para a fórmula geral. Então, agora assim, voltando para o caso do CEO da Via Varejo, que deve estar cansado de esperar essa resposta, a gente quer testar se a pontuação média, né, dos trabalhadores dos três centros de distribuição é igual
ou se H0 não é verdade. Então, a gente quer saber se rejeitamos ou não rejeitamos H0. Tivemos esses valores aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai preencher essa tabelinha aí. O seu trabalho vai ser preencher essa tabelinha. Então, a gente tem a média geral, né? Que basicamente é a média das médias. Né? A gente tem a soma de quadrados do tratamento, né? Que, seguindo a fórmula, quando os tamanhos da amostra são iguais para todo mundo, a gente vai ter esse valor, 4.300. A gente tem também a soma de quadrados do erro, que é basicamente quem? É a média das variâncias dos grupos, né? Que vai ser 28,66. E a gente vai ter o F, né? Que o F é o quem? O quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do erro. Né? E isso daí vai dar 149. Então eu tenho que comparar 149 com os quantis da distribuição F. Tá? Então temos K igual a 3, porque são 3 grupos. Né? Temos que N igual a 100. Né? Temos nosso alfa padrão de 0,05. Né? E como a distribuição F tem K menos 1 e NT menos K, e nosso NT é a soma de todos os Nzinhos, né? Eu estou multiplicando aqui 3N, né? Estou somando todos os caras, né? Menos K. Então, quando eu calculo os quantis, tanto da direita e da esquerda, dá 3,79 e 0,025. Então, me pergunto, 149, né? Ele é maior do que 3,73? Ou 149 ele é menor do que 0,025? Sim, né? Porque 149 é maior que 3. Então, rejeitamos em H0, né? Dissemos para o CEO da Via Varejo que a média pontuação dos funcionários, né? Que os funcionários não têm as mesmas habilidades nos diferentes centros de distribuição. Né? Deve ter pelo menos algum centro de distribuição que os trabalhadores tenham um nível de habilidade diferente. E para que eu fiz isso, professor? Vamos pensar que você é o CEO da Via Varejo. Você sabendo que tem um centro de distribuição que tem um nível de habilidades diferentes, você capacita, né? Os outros, né? Para todo mundo ficar igual, né? É uma ação que você pode tomar, né? Lembrando que tudo isso que a gente vê na matéria, né? Não é simplesmente para fazer conta, né? No final das contas, esses testes de hipótese e tudo mais, né? Eles vão te ajudar a você tomar uma decisão sobre alguma coisa. No caso, a decisão vai ser capacitar os funcionários para que possam desenvolver suas habilidades, né? Vamos supor que as habilidades são como que eles dirigem aqueles carrinhos, sabe, que tinha para colocar coisa lá na prateleira, lá esses negócios enormes, esses carrinhos. Vamos supor que um tenha uma pontuação menor, né? Então vamos capacitar os trabalhadores, né, para que aumente a pontuação e assim ter todo mundo na mesma linha, né? Temos um melhor controle das coisas, tá? E vamos fazer mais um exemplo, tá? Esse aqui acho que é o último exemplo. Tá? E temos 4 observações, né? Para cada uma das 3 amostras. Né? Temos esses valores e queremos testar, né? Se as médias são iguais, né? Ou se H0 não é verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui um código, né? Que vai te ajudar você a resolver o seu problema de forma fácil. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa amostra 1 e vou criar um vetor, né? Coloquei aqui a amostra 1, são os mesmos números que estão na tabelinha. Então, x2 minha amostra 2 e x3 minha amostra 3. Tá? É tudo igual. Ó. A amostra 2 começa com 174 e termina com 158. Né? Começa com 174 e termina com 158. A amostra 3 começa com 169 e termina com 148. 169 e 148. Igual assim. E vou chamar de x, né? Que é a união, basicamente, dessas 3 amostras. Para quê? Para eu conseguir calcular a média global, que é a média de todo mundo, né? A média global, que é a média X, né?
eu estou chamando de MG, G de global, e vou ter as médias para cada uma das amostras. Tá? Para a amostra 1, para a amostra 2, para a amostra 3. E também eu tenho quem? O tamanho, né? O número de observações em cada uma das amostras. Né? O número de observações na amostra 1, na amostra 2 e na amostra 3. Logicamente que nesse caso todo mundo tem 4, né? Poderia ser que temos diferentes tamanhos da amostra. Né? Então, a gente já tem essas informações, a gente tem que calcular todos esses caras aqui. É, temos que calcular todos esses caras aqui, então vamos calcular a soma de quadrados totais. Né? A soma de quadrados totais é quem? X, né? Porque X é cada elemento dos três grupos, né? Lembra-se que X está junto aqui. X tem elementos dos três grupos, né? Menos a média global, tudo isso ao quadrado, né? E a soma de todos eles, tá? Vejam que eu estou pegando cada elemento, né? Ao quadrado e depois somando. Isso daí é diferente do que fazer a soma, né? Dessa diferença e levar ao quadrado. Cuidado aí. Tá? Eu quero cada elemento ao quadrado e daí fazer a soma. Beleza. E a soma de quadrados dos tratamentos, tá? É quem? Que é essa fórmula aqui, ó, que está à direita, é NJ multiplicado pela média de cada um dos grupos, né? Menos a média global. Então, pego N1 multiplicado por a média da amostra 1 menos a média global ao quadrado, mais N2 multiplicado pela média da amostra 2 menos a média global ao quadrado, mais o número de elementos na amostra 3 multiplicado pela média da amostra 3 menos a média global ao quadrado. Né? Isso daí é a soma dos tratamentos. E por último, como eu sei que a soma de quadrados totais ela é igual à soma de quadrados do tratamento mais a soma de quadrados do erro, se eu quiser a soma de quadrados do erro, é simplesmente fazer soma de quadrados de tratamento, soma de quadrados totais, menos soma de quadrados do tratamento. Então, como eu tenho quem que é soma de quadrados totais, e tenho quem que é soma de quadrados do tratamento, eu tenho também quem que é a soma de quadrados do erro. E tenho esses três valores aqui. Então, beleza. Com esses valores eu consigo preencher minha tabelinha. Né? Temos K vale 3, né? 3 grupos. Esse NT menos K vai valer 9, né? Tínhamos que cada uma era 4, né? 4 vezes 3, temos 12, K vale 3, 12 menos 3, 9, né? E esse último total aqui, NT equivale a 12 menos 1, 11. E esses valores aqui, soma de quadrados do tratamento, soma de quadrados do erro e soma de quadrados totais, eu peguei aqui na minha conta anterior. Então, dividindo esse cara aqui pelo grau de liberdade, eu vou ter esses dois carinhas. E dividindo esses quadrados médios, eu vou ter a estatística F, que é 2,91. Para terminar, né, eu vou rejeitar H0 se esse F for maior do quantio 1 menos alfa meios da distribuição F, com K menos 1 e NT menos K graus de liberdade, ou se o valor da estatística F for menor, né, do que o quantio alfa meios da distribuição F, com K menos 1 e NT menos K graus de liberdade. Então, basta calcular os quantistas apropriados. Né? Temos K, temos NT, né? Então, os quantistas são 5 e 0,02. Então, lembrando que aqui deu 2,91. Eu pergunto, 2,91 ele é maior do que 5,71? Ou 2,91 ele é menor do que 0,02? Não, não é. Então, não rejeitamos H0. Ou seja, não temos evidente para falar que isso daqui, que H0 não é verdade. Então, a gente vai assumir que isso aí está valendo. Tá? E você vê que expliquei o código aí bonitinho para vocês praticarem, quando vocês utilizarem, é só substituir valores depois, para ter muito erro aí. Então, beleza, eu sei que a aula foi puxada, tem muita conta aí.
mas era porque eu não queria colocar a fórmula aí do nada, aí, sem fazer sentido nenhum, porque senão você esquece. E quem quiser dar uma reforçada aí na aula de hoje, vocês podem ver tanto o livro do Anderson, capítulo 10, quanto o livro do Moretim, lá no capítulo 13, que também falam do assunto. Mas se vocês quiserem dar uma reforçada, podem ver esses livros, ou vocês, eu recomendo fortemente que vocês revejam a aula de hoje para processar melhor a informação, tá? E, e é isso. E ficou um pouco, talvez um pouco denso, tá? Vou precisar rever todas as aulas, professor. Tá muito complicada a situação. Esse aqui final tá ficando puxado, eu sei. É por Tem isso que muita eu estou informação. pensando, por isso que eu tô pensando em tirar um dos tópicos aí para não complicar muito vocês na prova aí. Vou Ainda parar tem aqui. mais, né, professor, para